Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aqui para falar um pouquinho mais aí sobre o nosso São Paulo, né? Para bater um papinho aí sobre tudo que rolou nessa semana, né? Essa semana aí que parece que foi uma semana meio parada, né? Mas não foi, foi uma semana bem agitada no São Paulo, né? Em questão de mercado, em questão de jogador chegando, saindo, boatos, né? Rumores. Enfim, vamos bater um papinho aqui sobre os jogadores também que estão retornando de empréstimo, né? Tem muito jogador aí, são 9 jogadores retornando de empréstimo. E eu quero saber a sua opinião se vale a pena o São Paulo ficar com algum deles ou se vale a pena o São Paulo reemprestar ou negociar. E vamos bater um papinho também sobre o jogo de domingo contra o Inter no Morumbi. Vamos falar um pouquinho aí de como deve ser a escalação do Rogério Ceni e como a gente gostaria que fosse a escalação do Rogério Ceni para esse jogo, tá bom? Antes, vou pedir para você, se você acompanha aqui os vídeos do canal, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, tá bom? Compartilha com os amigos, com a família aí. Se você não é inscrito, tá chegando agora, assiste o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, e aí se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificação para receber sempre aí os nossos conteúdos, tá bom? Eu queria começar falando um pouquinho hoje sobre todos esses rumores que apareceram durante a semana de chegada de jogador, de saída de jogador. O primeiro ponto que eu queria falar, debater um pouquinho com vocês, seria os possíveis pedidos do Rogério Ceni para reforços, né? Falou-se muito na semana inteira em Diego Ribas e em William Arão. Já foi falado, né, jornalistas que são muito próximos do clube, né, o Arnaldo Ribeiro, o Tironi falaram no canal que não tem nada, né, o Ceni não pediu nada. Eu acredito que o Ceni não tenha pedido nada. Porque o Ceni, ele é um cara comprometido, né, não só comprometido com o clube, mas comprometido com a carreira dele. Então ele primeiro, eu creio, né, a gente conhece um pouquinho do trabalho do Ceni, eu creio que ele vai primeiro trabalhar para livrar o São Paulo de um possível rebaixamento, né? E de repente classificar o São Paulo para a Libertadores ano que vem. E aí depois ele vai discutir com a diretoria reforços, né? Pode ser que teve alguma conversa informal, falou alguma coisa ou não? Pode. Ele pode ter indicado alguma coisa aí. Mas eu não acredito que ele tenha indicado o Diego Ribas e o Willian Arão, sabendo da atual situação do clube, que não é uma situação agradável, né? Não é uma situação fácil financeiramente falando. É uma situação muito difícil, né? São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes contratações. São Paulo vai no mercado em busca de jogadores medianos aí para compor o elenco e para de repente brigar um pouquinho mais por alguma coisa aí, se classificar para as próximas fases das competições que vai disputar. Então eu não creio, né, em Diego Ribas no São Paulo, eu não creio em Willian Arão, eu acho que tem muito criador de conteúdo aí no YouTube que depois de jogos, né, principalmente em jogos que o São Paulo perde, e aí o Pablo vai mal, que eles acabam, né, não sei se isso talvez seja passar pano para a diretoria, mas eles acabam postando, né, rumores de fulano no São Paulo, fulano que está sem contrato está voltando, enfim, Petros, né, a gente ouviu falar muito do Petros, aí eu também não acredito que a diretoria foi atrás ou está negociando. Pode ser até que haja, né, uma vontade do Petros de voltar e até de repente uma vontade da diretoria contratar. Mas aí valores baixos, né, ele teria que aceitar valores baixos e um contrato não muito longo. Então eu não acredito nessa hipótese. Outro ponto é a troca do Pablo com o Luan. Né? Como que surgiu isso? Né? Eu estava assistindo logo depois que o São Paulo perdeu o último jogo, né? Me fugiu agora da memória. Nossa, Bragantino. Logo após a derrota do São Paulo pro Bragantino, eu estava assistindo o programa da Jovem Pan Esportes, eu gosto de acompanhar bastante, né? E o Flávio e o Prado, eles estavam debatendo a atual situação do São Paulo e a atual fase do Pablo. E o Flávio Prado, ele levantou aí, ele não supôs nada, ele simplesmente perguntou: seria uma boa o Corinthians trocar o Luan pelo Pablo do São Paulo?
Ele não afirmou nada, ele só perguntou isso e a partir disso outros jornalistas começaram a levantar essa hipótese. Eu acredito que não tenha nada, até porque eu acredito que quem está assistindo, quem é corintiano e trabalha dentro do clube e assiste o Pablo jogar, eu imagino que ele não vai querer trocar um Luan por Pablo. Né? Por mais ruim, pior fase que o Luan esteja agora, não acho que o Luan tá tão pior que o Pablo assim. Né? Ele não tem tanta sequência que o Pablo tem. Ele joga muito menos do que o Pablo joga hoje no São Paulo. E ele joga muito menos lá no Corinthians. Então ele não tem uma sequência de jogos para melhorar e para, né? A troca seria uma boa? Sim, eu acho que sim. Primeiro porque mandar o Pablo para lá de qualquer jeito seria interessantíssimo. Segundo porque pode dar certo assim como deu entre Pato e Jadson, né? Mas claro que é hipótese remota também. Não dá pra gente colocar 100% as fichas de que vai dar certo. Pode ser que não dê certo. Pode ser que o Pablo arrebente lá, o Luan não jogue nada aqui. Ou vice-versa, né? Mas seria uma boa troca? Eu acho que seria. Eu acho que a mudança de ares, tanto para o Pablo quanto para o Luan, para eles se recuperarem, ter uma outra motivação, acho que seria muito bom. Mas eu não acredito na troca, não. Eu acredito que o Corinthians não vai fazer essa troca, não. Vamos falar um pouquinho, então, dos jogadores que estão emprestados e que estão voltando, né, de empréstimo. Tem muito jogador voltando de empréstimo aí. O Trellis, ele tá no... Vou até pegar a colinha que eu fiz aqui. O Trellis, ele tá no Sport, tá emprestado pro Sport. Jogou 32 partidas lá e fez só um gol. Eu, sinceramente, não gosto do futebol do Trellis, nunca gostei. Acho que nunca foi jogador para jogar no São Paulo, para ser um centroavante do São Paulo, né? São Paulo que teve inúmeros centroavantes aí de grande qualidade. Não gostaria de ver, acho que o São Paulo deveria se livrar o mais rápido possível. O Hudson, ele fez uma cirurgia no joelho, está no Fluminense e ele deve renovar o contrato com o Fluminense, então provavelmente ele não retorna para o São Paulo. Né? O Elinho está acabando o empréstimo dele agora, porém o Bragantino deve exercer o direito de compra dele, né? Então o Elinho provavelmente ele não volta do empréstimo também, ele vai ser comprado pelo Bragantino. Paulinho Boia já foi negociado com o Metalist da Ucrânia, também não volta, né? Foi um bom negócio para o São Paulo, excelente negócio, né? Dinheiro entrando em caixa. O Toró está voltando também, estava no Sport, depois ele foi para o Atlético Goianiense. Está voltando também, não jogou nada no São Paulo, não gostaria de ver de volta no São Paulo também. O Jean, goleiro, está emprestado para o Cerro, teve todo aquele problema lá da agressão na mulher, e tem muita gente da torcida que pediu a volta. Eu vi muitos torcedores pedirem a volta, principalmente quando o Volpe estava na fase ruim. Eu particularmente não gosto, acho um goleiro mais fraco que o Volpe. Acho que o São Paulo deveria negociar o quanto antes ou continuar prorrogando o empréstimo dele até o fim do contrato. O Tietê falou, a torcida, né, o pessoal nos grupos, nas redes sociais, eles falaram muito da possível troca entre o Natan, envolvendo o Natan e o Guga, né, o lateral direito do Atlético, pelo Tietê. O Tietê é reserva no Atlético, ele não é titular. Apesar do Cuca gostar do Tietê, o Cuca gosta dele como opção, ele não é titular no Atlético. Eu acho que não rola essa troca. O Guga ele é titular, ele é o lateral titular do Atlético. Acho que não rola essa troca. O Natan também vem sendo o zagueiro titular no Atlético. Então, eu acho que não rola uma. Acho que se o Atlético fizer alguma proposta para o Tietê para trocar, vai ser com jogadores reservas que não jogam tanto. E aí o São Paulo vai pesar, né, na balança e ver se vale a pena. Creio que de repente, não sei, um outro lateral, não sei, para compor o nosso elenco aí, porque o Tietê, nós já temos meio campistas também, acho que o Tietê, além de não ter a qualidade dos meios campistas que a gente tem, não vai agregar nada no São Paulo. O Lucas Cal está emprestado para o América, também está voltando agora, está acabando o empréstimo, está jogando no América, jogando muito bem. Ele é zagueiro, mas ele está improvisado lá de volante, né? Então, esse eu gostaria de ver no São Paulo, né? Eu acho que ele era uma boa opção para a gente aí colocar na falta de um Miranda, na falta de um Arboleda, de um Léo. Acho que seria uma boa opção, pelo menos para a gente ver como é que ele tá. Ele me parece um cara muito promissor. E o Júnior, o goleiro que está emprestado no Bahia,
confesso que não vi jogar muito, então para mim desses 9 eu acho que eu aproveitaria só o Lucas Cal mesmo e negociaria o resto, tentaria trocas, enfim, né? Tem outros jogadores aí desses clubes que podem dar certo no São Paulo. Vamos falar um pouquinho então do jogo de amanhã. Amanhã não, domingo, né? Tem tem São Paulo e Internacional no Morumbi. É um jogo muito difícil para o São Paulo. O São Paulo entra muito pressionado, querendo se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Não tem saído do lugar da 13ª posição e vai precisar jogar muito, né? O Internacional ele vem muito embalado, ele está brigando lá em cima, né, por G6. São Paulo vai precisar jogar muito. O Rogério Ceni provavelmente ele entrará com uma escalação num 4-4-2. O Rogério Ceni ele não gosta muito de jogar com 3 zagueiros, apesar que eu, particularmente amanhã contra o Inter, eu entraria com 3 zagueiros, né, para reforçar um pouquinho mais o nosso sistema defensivo. O Rogério Ceni ele não gosta muito, ele vai jogar ele deve jogar naquele esquema de losango, mas contra o Inter eu iria um pouco mais cauteloso, né. Eu não vou tentar adivinhar a escalação dele, mas eu vou falar para vocês o que seria a minha escalação ideal, né? Lembrando que o Rigoni volta amanhã, então amanhã a gente já tem um ataque um pouquinho melhor, Luciano e Rigoni, né? O Caleri, infelizmente ele caiu no nosso DM lá e sabe-se lá quando ele vai voltar, né? Era só um edema e esse edema, né, a gente não sabe o que virou e que ele não pode voltar, enfim. Esperamos que no outro jogo ele volte. O São Paulo que eu gostaria que entrasse amanhã é Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Orejuela, Reinaldo, Lisiero, o Gabriel Neves junto com o Lisiero ali, porque o Nestor também não joga, também está machucado. O Benítez, fechando o meio campo, eu acho que deixando ele jogando com o Lisiero e Gabriel, o Benítez ele fica um pouco mais solto. E o Lisiero ele vai jogar mais na marcação, e o Gabriel ele vai jogar mais na transição, né? Então fazendo essa saída de bola, né? Dando esse passe para o Benítez aí, para o Benítez fazer a armação das jogadas. Eu começaria assim porque eu acho que o Benítez ele começa muito melhor. Ele não tem condição de jogar todo o jogo, a gente sabe disso. Mas ele começa melhor quando ele começa jogando, ele sente mais rápido o clima do jogo, ele entra mais rápido no clima do jogo. Então eu começaria com ele. E o Rigoni e o Luciano, indiscutível, né? Talvez o Marquinhos ali para uma opção para o segundo tempo. Se ele quisesse jogar com 3 atacantes, aí teria que sacar o Léo e jogar com o Miranda e Arboleda apenas. E aí ele colocaria o Marquinhos para jogar junto com o Rigoni e o Luciano ali, fazendo um terceiro atacante. Mas seria bom, essa formação acho que seria bom, seria uma formação forte defensivamente e rápida, principalmente na transição ali com o Gabriel e o Benítez, né, na transição meio campo-ataque. E Luciano e Rigoni também, que são jogadores que o Luciano tem muita presença de área, muita raça, e o Rigoni velocidade e a finalização, né, que tanta gente quer. Mas deixa sua opinião aqui, qual você acha que seria a escalação ideal para o jogo de domingo contra o Inter? Deixa também sua opinião aqui sobre quem você gostaria que fosse aproveitado desses jogadores que eu falei que estão voltando de empréstimo, tá bom? Domingo a gente está de volta aqui trazendo para vocês o pós-jogo, como é que foi o jogo contra o Inter. Esperamos uma vitória do São Paulo, né? E precisamos sair dessa situação o mais rápido possível, precisamos brigar lá em cima, né? Que seja agora uma arrancada, né, pra gente. Muito obrigado para você que assistiu, para você que assistiu até aqui. Se não for inscrito, mais uma vez, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu!